Oiê, bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes e se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Acompanhe-nos também no Instagram, @Português com Letícia. E se você ainda não conhece a nossa plataforma de estudos, portuguescomleticia.com.br, vai lá conhecer. A gente tem um curso completo de língua portuguesa, com videoaulas exclusivas, materiais de estudos, tudo para você se preparar da melhor forma possível para suas provas. A aula de hoje é sobre um assunto que muita gente pede aqui no canal. Um monte de gente escreve assim, professora, eu preciso dar aula das funções do que, dos usos da palavra que. Então, hoje eu vou falar sobre os usos da palavra que. Bom, a primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês é que a palavra que, assim como outras palavras, não é exclusividade da palavra que, não. Ela pode pertencer a diferentes classes gramaticais. Lembra quando a gente está falando lá sobre classes de palavras? Substantivo, adjetivo, verbo, artigo, advérbio, pronome, por aí vai? Muito bem, essas são as classes de palavras. A palavra que, dependendo do contexto, de acordo com o contexto, ela pode ser classificada como um pronome, pode ser classificada como um substantivo, como uma conjunção. Ela tem diferentes classificações morfológicas de acordo com o contexto. Então, nesta aula, eu vou te mostrar as possíveis classificações gramaticais que a palavra que pode ter. Então, gente, não é função sintática, não vou falar as classificações sintáticas da palavra que, as suas funções sintáticas, mas sim das suas classificações morfológicas, as classes de palavras a que a palavra que pode pertencer de acordo com o contexto. Então, antes de listar todas as classificações morfológicas que o que pode ter, eu trouxe aqui alguns exemplos e depois, no final da aula, eu vou te falar a classificação morfológica que o que tem em cada um desses exemplos, correto? Então, vamos lá. Todos os trechos são músicas, olha só. Por que a gente é assim? Meu bem-querer tem um quê de pecado. Você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser. Sei que nada será como antes, e agora que faço eu da vida sem você? Então, em todas essas frases, o que tem uma classificação diferente. No final da aula eu vou te contar qual é essa classificação. Então, antes de colocar na tabelinha com classificação, usos e exemplos, eu trouxe aqui a lista das diferentes classes gramaticais a que o que pode pertencer. Ele pode ser pronome interrogativo, pronome relativo, conjunção subordinativa integrante ou consecutiva, conjunção coordenativa explicativa ou aditiva, locução conjuntiva, preposição acidental, substantivo e, por último, partícula expletiva ou de realce. A gente vai ver cada um desses tipos. E aí eu coloquei uma tabelinha, porque com tabela tudo fica mais fácil, né, gente? E o primeiro uso da palavra que é como pronome interrogativo, que é o que a gente mais utiliza, empregado para formular perguntas. Então, no exemplo aqui, o que você planejou? Esse que eu acho que é o que a gente mais utiliza, né, para fazer as perguntas. O que você planejou? Esse que é um pronome interrogativo. Quando é utilizado sem o, também é pronome interrogativo. Como, que você planejou? Também pronome interrogativo. Próximo uso do que? Como pronome interrogativo com emprego exclamativo. Aqui eu coloquei um asterisco, por quê? Porque muitas gramáticas trazem dessa forma pronome interrogativo com emprego exclamativo, então ele continua sendo um pronome interrogativo, mas ele é empregado em orações exclamativas. Mas também outras gramáticas, outros professores trazem com outras classificações. Mas eu optei por colocar essa classificação, pronome interrogativo com emprego exclamativo, porque é a definição em que eu mais confio, que para mim faz mais sentido. Então, aqui a função. Pronomes frequentemente usados nas exclamações que não passam muitas vezes de interrogações impregnadas de admiração. Bom, essa é a função, essa é a definição do pronome interrogativo com emprego exclamativo. E o exemplo que eu coloquei aqui é: que inocência! É como se a pessoa que está falando, que inocência, ela estivesse também se perguntando, nossa, que inocência é essa? Por isso, nesse contexto, o que é classificado como pronome interrogativo, mas com emprego
exclamativo, porque está aí impregnado de admiração. Que inocência! Muito bem. Aqui, então, pronome interrogativo com emprego exclamativo. Próxima classe de palavra, aqui o pronome que pode pertencer. Pronome relativo. Esse a gente utiliza muito também. Pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva e ele substitui um termo da oração anterior. Essa é a definição dos pronomes relativos. Então, eu coloquei aqui um exemplo. A música que ele cantou é linda. Aqui eu tenho uma oração adjetiva que é que ele cantou. Então, o pronome relativo, ele inicia a oração subordinada adjetiva e ele substitui um termo da oração anterior. Como assim? Eu posso substituir esse pronome relativo que pela palavra música. A música é linda. Ele cantou a música. Por isso é o pronome relativo. Substitui um termo da oração anterior. Como advérbio interrogativo, aqui eu coloquei um asterisco, por quê? Porque o advérbio interrogativo é a expressão por quê, né? Mas daí, como tem o que aí também, eu coloquei para você identificar que nesse contexto, esse que faz parte do advérbio interrogativo. Então, é um advérbio de causa empregado em interrogações diretas ou indiretas. Os exemplos. Por que você disse aquilo? Você disse aquilo, por quê? Então, é aquela história dos porquês. Porquê separado no começo de frase para formular perguntas. O porquê separado com acento no final de frases também em perguntas. Então, por que você disse aquilo é um advérbio interrogativo. E você disse aquilo porque no final da frase, acompanhado de um sinal de pontuação, aí no caso a interrogação, é com acento. Próximo exemplo, conjunção subordinativa integrante. A conjunção integrante, ela inicia uma oração subordinada substantiva. É assim, ele disse que está estudando muito. A oração subordinada substantiva é que está estudando muito. Então, ela inicia com essa conjunção integrante que. Lembra que a oração subordinada substantiva, ela pode ser trocada por isso, né? Ele disse isso. Troquei por isso, deu certo, coube, encaixou. Esse que é uma conjunção integrante. Conjunção subordinativa consecutiva, que inicia uma oração subordinada adverbial consecutiva e expressa uma ideia de consequência. Exemplo. Comeu tanto que passou mal. Essa oração que passou mal expressa a consequência do que aconteceu na oração anterior, né? Ela comeu tanto e a consequência disso foi ter passado mal. Então, esse que é uma conjunção subordinativa consecutiva que expressa a consequência. Também pode ser uma conjunção coordenativa explicativa, nesse caso, que inicia uma oração coordenada, não subordinada, e expressa explicação. Tem o mesmo sentido de pois, eu posso substituir por pois. Se eu posso substituir por pois, essa conjunção é coordenativa explicativa, como no exemplo. Anime-se que temos muito trabalho. Anime-se, pois temos muito trabalho. A explicação que eu dou para esse pedido, que a pessoa se anime, é o fato de ter muito trabalho. Por isso, esse que é uma conjunção coordenativa explicativa, expressa explicação. Agora, o próximo que, como conjunção coordenativa aditiva, que une orações aditivas, né? Por isso expressa adição e equivale à conjunção e, é um uso que eu nem ia colocar nessa aula. Eu estava preparando a aula, falei assim, ninguém utiliza o que dessa forma, então eu não vou colocar na aula. Tirei da aula. Aí, mais tarde, eu estava lendo um livro, que é o livro novo do Chico Buarque, que chama Essa Gente, tá aqui esse livro, né? Aí, eu lendo o livro, e apareceu justamente o que com esse uso. Eu falei, não, agora eu vou colocar na aula, ainda não tinha gravado a aula, e coloquei. E aí, eu coloquei exatamente a frase que tá no livro. Ela se diverte, saltita, ri, que ri. Esse que une esses dois verbos, o verbo rir, ele tem a função de adicionar. Ela ri, que ri. Ela ri e ri novamente. Então, por isso ele é classificado como uma conjunção coordenativa aditiva,
que pensei que não era muito utilizado, mas parece que é utilizado e eu trouxe para aula. Outro uso da palavra que, como locução conjuntiva. Acontece quando que vem acompanhado de um advérbio, uma preposição ou um verbo no particípio. E isso mais a palavra que. Aí forma uma locução conjuntiva, uma locução de conjunção que expressa conjunção. Olha só, eu coloquei 3 exemplos. Um com advérbio mais que, um com preposição mais que e um com o particípio mais que. Sair antes que chovesse. Antes que chovesse, o antes que é um advérbio mais o que. E expressa tempo, né? Quando eu saí, antes que chovesse. Por isso é uma locução conjuntiva. Pode ir desde que volte. Aqui eu tenho uma locução conjuntiva que expressa a condição, o desde que, a preposição desde, mais a palavra que, né? Expressando uma condição. E, por fim, estudo muito, visto que preciso de um emprego. O visto que é uma locução conjuntiva que expressa a causa. Eu estudo muito porque eu preciso de um emprego. Então, visto que, aqui eu tenho o particípio do verbo ver, visto, mais a palavra que. Agora, a palavra que como preposição acidental. O que é preposição acidental? Que sofreu acidente? Não, é uma preposição, porque não é uma preposição essencial. O que não é uma preposição daquela listinha das preposições que a gente decora, né? Mas, em alguns contextos, acidentalmente, o que pode ser uma preposição. Então, quando isso acontece? Quando eu tenho a estrutura com o verbo ter, mais a palavra que, mais um verbo no infinitivo. Olha só, eu tenho que trabalhar hoje. Então, eu tenho o verbo ter aí, eu tenho o verbo ter. Então, tenho a palavra que e depois o verbo no infinitivo. Por que tem valor de preposição acidental? Porque tem o valor da preposição de. Aqui, de acordo com a norma padrão, a estrutura correta é eu tenho de trabalhar hoje. Mas na linguagem coloquial, informalmente falando ou escrevendo, a gente fala eu tenho que trabalhar hoje. A gente utiliza a palavra que. Esse que, com o valor de de, que é uma preposição, eu chamo de preposição acidental. Não é preposição, mas acidentalmente se transforma em uma preposição. Agora, o que como substantivo? O que como substantivo, nessa frase que eu acabei de falar, agora o que como substantivo, o que é um substantivo? É quando ele aparece com um determinante, por exemplo, com um artigo na frente dele, o que. Aí, quando ele aparece com esse determinante, esse que tem um acento circunflexo, né? Aquele chapéuzinho tem um acento circunflexo e é classificado morfologicamente como substantivo. Porque a gente lembra, quando está estudando classes de palavras, que os substantivos, eles admitem um artigo na frente, ou que o artigo vem na frente do substantivo. É isso que acontece. Um artigo na frente da palavra que transforma essa palavra que em um substantivo. Então, eu coloquei aqui um exemplo. Ele tem um quê de mistério. Esse quê é um substantivo. Antes desse quê, eu tenho o artigo indefinido um. Então, ele é um substantivo, é classificado morfologicamente como substantivo e possui aí um acento circunflexo. E, por fim, o último uso da palavra que é como partícula expletiva ou de realce, ou seja, essa palavra que ela foi colocada ali só para realçar, ela pode ser retirada da frase sem prejuízo de sentido. Olha só. Ele é que deveria estar preocupado. Note que aqui eu poderia tirar o que? Ele deveria estar preocupado. Mas eu coloco a palavra que para reforçar a ideia de que ele realmente deveria estar preocupado. Ele é que deveria estar preocupado. A gente utiliza muito esse que no dia a dia. Bom, agora depois de falar sobre todos esses usos da palavra que, eu vou voltar aos trechos das músicas que eu coloquei lá no começo da aula e falar a que classe de palavras pertence cada um desses ques. Vamos lá.
Por que que a gente é assim? Aqui eu tenho dois quês. O primeiro faz parte do advérbio interrogativo por quê. Então, o porquê, para fazer perguntas lá no começo da frase, ele é separado sem acento. Então, esse primeiro que faz parte do pronome interrogativo por quê. Já o segundo que, porque que a gente é assim, é uma partícula expletiva ou de realce, ou seja, ela poderia ser retirada dessa frase. Eu poderia falar por que a gente é assim, tranquilamente. Então, ele está aí só para realçar. Segundo exemplo. Meu bem-querer tem um quê de pecado. Esse que eu acho que é o mais fácil de se identificar, né? A gente bate o olho, tem um artigo na frente, tem um acento circunflexo, é um substantivo. Próximo, você vai ter que encontrar... Eu fico cantando quando eu vou ler os exemplos. Você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser, que é uma música linda do Milton Nascimento. Aqui é uma preposição acidental, porque tem o valor de de. Seria, você vai ter de encontrar. Então, nesse caso que eu posso substituir por de, porque eu tenho o verbo ter, mais o que, mais um verbo no infinitivo. É uma preposição acidental. Próximo exemplo. Sei que nada será como antes. Aqui é uma conjunção integrante porque inicia uma oração subordinada substantiva. Eu sei isso, né? Então, eu posso trocar por isso. Se eu posso trocar por isso, uma oração subordinada substantiva. Esse que é uma conjunção integrante. E por último, o último trecho de música. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Esse que é um pronome interrogativo, empregado para formular perguntas. Que faço eu da vida sem você? Bom, então aqui eu tenho diferentes classes gramaticais a que o que pode pertencer. Bom, gente, então eu espero que vocês tenham gostado desta aula, porque deu bastante trabalho fazer todas essas tabelas, reunir os usos possíveis da palavra que. Se você gostou, deixa aí um gostei, compartilha com os amigos, deixa nos comentários se você sabia de todos esses usos da palavra que. Conta pra gente. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau!